pelo menos 20 igrejas, assim são 30 alunos. Muito bem. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 1. Hoje é dia das mães, eu quero trazer uma reflexão ao seu coração sobre como devemos ver o dia das mães, qual deve ser a minha ótica bíblica sobre o dia das mães. E é claro, nós vamos ver ao final que é muito maior, muito mais amplo do que a celebração da pessoa, da figura da mãe, mas é a celebração da família. Ou seja, é muito mais amplo. É o pai, é a mãe, é os filhos. E eu gostaria de trazer aqui nessa noite essa reflexão. Gênesis capítulo 1, eu quero ler o verso 1 até o verso 3. E depois o versículo 26. Amém? Diz assim a palavra: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos repetir? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repita: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, vamos repetir? Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos, te louvamos e te pedimos o Teu nome sobre cada um dos Teus filhos aqui hoje à noite. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto da palavra de Deus, ele traz no início que no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo em seguida, ainda que vejamos aqui, nós temos a figura da pluralidade de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No versículo 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Ele se porta como que falando com outras pessoas. Façamos o homem, nós façamos o homem à nossa imagem. Nesse momento, o texto está deixando absolutamente claro que Deus é um Deus trino. O texto da palavra de Deus, quando lemos aí no princípio, volte aí para o começo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí depois diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vemos aí a citação da pessoa de Deus e do Espírito Santo. E aonde está o Filho? Como você já sabe, a maioria dos irmãos já sabe, o que nós estamos expondo agora é a doutrina que centraliza a visão que cada um de nós deve ter sobre a vontade de Deus para o homem. Qual o entendimento que eu recebo aqui? Primeiro, eu preciso entender quem são as pessoas aqui. Está muito claro no texto a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus no verso 1, a pessoa do Espírito Santo no verso 2. Na tradução do texto hebraico, onde está escrito a palavra Deus, está escrito Elohim, que num português mais adequado para o nosso entendimento, sem eu me alongar, né, significa
Deus Trino, está ali a presença de 3 pessoas. Para ler esse texto, nós precisamos citar o texto de João capítulo 1. João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne. Vamos abrir o texto, por gentileza. Eu me recordo de ter falado sobre isso aqui outro dia, eu quero retomar então. João capítulo 1, logo no primeiro capítulo, nós temos a declaração de qual era a constituição na criação. Na criação estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No texto de Gênesis está claro a citação em português de Deus e do Espírito Santo, mas onde está o Filho? Então, lendo João capítulo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja bem, o versículo 1 diz que ele estava com Deus, que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, verso 2, verso 3, todas as coisas foram feitas por meio dele. Note aí, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. De forma muito simples de entender, né, a profundidade dessa riqueza, é como se Deus, lá em Gênesis 1, estivesse assentado no trono, e do seu lado estava como que um arauto, declarando a vontade de Deus, quando o texto diz: haja luz. Quem proferiu a voz do haja luz foi o Filho. Deus, então, fez todas as coisas por meio do seu Filho. E o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aliás, a terra era praticamente toda envolta por água, não havia ainda terra sobre ela, como há hoje a constituição dos continentes. Então, quando o Senhor proferiu, haja luz, era o Filho proferindo, e ele aqui em João, ele é chamado de Verbo. Na tradução do texto grego, está escrito aqui: no princípio era o Logos, no começo era o Logos, que é palavra em grego. Então, por meio da palavra, Deus criou, e por isso que sem ele nada do que foi feito se fez. Porque por meio dele, da palavra, do verbo, para o português é verbo, e o texto, então, declara que no princípio estava, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Novo Testamento, quando lemos o nascimento de Jesus, o Filho, ele entra na ordem cronológica da terra. A ordem de tempo, aonde as pessoas nascem e elas morrem, Deus se fez presente na terra, nascido de mulher, e então vem aí a exaltação da figura do Filho, quando se deu na cruz do Calvário. Então o texto diz, voltando para o texto de João, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí o versículo 14, falando ainda sobre o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, o Verbo se fez carne, como que uma declaração que antes ele era Espírito. Ele era Espírito e não tinha um corpo humano como ele teve ao nascer na terra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito bem. Então, nós localizamos agora que, quando lemos o texto de Gênesis 1, nós lemos que existe ali a presença do Pai,
a voz, a palavra proferida, que é o Filho, como que um arauto da vontade de Deus, e a execução da luz. Quem foi que executou? O texto diz em Gênesis 2 que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Literalmente, irmãos, o Espírito Santo estava parado esperando a ordem para construir a luz. Tudo que foi proferido, haja luz, haja firmamento, haja separação entre as águas e as águas, quem executou a obra foi o Espírito Santo. E aí vem o entendimento do porquê que o texto cita: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Volte aí para Gênesis capítulo 1 e agora o versículo 2 mais uma vez. Eu creio que seus olhos se abriram aí para ler o texto, você vai ver mais do que você já viu. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava, como que esperando a ordem. Então, quando o texto declara, haja luz e houve luz, quem construiu a luz, na interpretação do texto, foi o Espírito Santo. Eu quero só lembrar você que esse Espírito, o Espírito Santo, ele está presente dentro do coração de cada um daqueles que se entrega a Deus. Eu costumo dizer que servir a Deus é impossível. É tão impossível que você precisa do Espírito Santo guiando você em toda a verdade, conduzindo você, e quando alguém entrega a vida a Deus e recebe o Espírito Santo, recebe justamente porque não é possível compreender as coisas de Deus se não for com o auxílio do próprio Deus. Do próprio Deus. Então, onde eu quero chegar? Aí agora nós podemos ler o versículo 26 somente novamente. O começo do verso 26, Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus, vamos lá, irmãos? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vem o texto, domine ele sobre os peixes, aí diz, em outras palavras, domine sobre toda a terra. Vamos ler o texto. Semelhante, a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Em outras palavras, Deus aqui ele faz o seguinte: nós vamos criar o homem à nossa imagem, e assim como nós ordenamos sobre todo o universo, nós daremos para ele algo semelhante ao que fazemos também. Assim como dominamos sobre tudo, eles dominarão sobre a terra. Nós entregamos o governo da terra aos homens. Muito bem, nesse texto, quando a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem, Deus pega as características dele, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele dá endereço agora, que é a criação do homem. Muito bem. Logo em seguida, quando lemos, domine ele, aí eu já expliquei, Deus compartilha domínio. E aí, o texto do capítulo 2, o capítulo 2 especificamente, Deus agora mostra como ele criou o homem. Ele criou o homem do pó da terra, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, capítulo 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Muito bem, veja como é que Deus criou o homem, irmãos.
Nós acabamos de ler a declaração: façamos o homem conforme a nossa imagem. Então Deus agora, para construir essa imagem dele na terra, ele precisa, a partir da constituição do homem, que foi construído do pó da terra, ele precisa compartilhar com o homem algo dele. Ele faz o quê? Ele sopra nas narinas. Você pode ler na sua casa o capítulo 1 todo. Você vai notar o seguinte: quando Deus criou os animais, ele só disse, seja feito, mas não soprou. Quando ele cria as plantas, ele só ordena, seja constituído todas as hortaliças, mas ele não soprou. Haja firmamento, mas ele não soprou. Haja luz, ele não soprou. Mas quando ele constrói o homem, ele sopra nas narinas. Em outras palavras, ele tira uma parte dele e coloca no homem. O único jeito de as palavras dele acontecerem genuinamente, do homem ser a semelhança de Deus, é o homem ter uma partícula do Senhor. Então ele sopra nas narinas. E agora, a única constituição da terra que carrega o fôlego de Deus é o homem. Por isso, irmãos, abri um parênteses aqui, né? Como nós amamos os animais, né? Por exemplo, nós tínhamos uma cachorra, a Joy, e ela morreu. Sofremos bastante. E, inclusive, até pensando, não vamos ter mais, porque nós não queremos mais sofrer assim, né? Porque a gente se apega, né? Se apega. Mas eu sei que a Joy não está lá no céu. Viu, irmãos? Diga amém aí. Amém. E agora você endereça isso para o seu pet, para o seu, né? Seu animal. Você tem, viu? Ele não vai para o céu, viu? Mas se você perguntasse, ia ter gente dizendo, pastor, que tristeza, né? Há quem pense até que no céu ia ter o pet lá. Não vai ter, irmãos. Não vai ter. Não vai ter. Preste atenção aqui numa coisa muito séria. Por mais que amemos os animais, eles não têm o fôlego da vida. Só volta para Deus quem tem o fôlego dele. E aí eu estou usando texto bíblico. O fôlego do homem, quando ele morre, o fôlego que recebeu, volta para Deus. Volta para Deus. Veja a preciosidade. Quando Jesus morreu, ele disse, Senhor, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como que dizendo claramente, eu vim de ti e para o Senhor retorno. Então, tendo entendido isso, Deus cria o homem. E ele olha para o homem e o homem carrega características dele. Meus amados, o texto da palavra então segue. No capítulo 2, verso 18, nós encontramos a constituição da mulher. E a mulher foi constituída a partir do homem. Por quê, irmãos? Porque, você sabe muito bem, Deus pegou, o texto diz aí a partir do verso 18, Deus tirou a costela de Adão, foi a primeira operação, sem anestesia. Deus adormeceu Adão, tirou a costela. Quando ele acordou olhando a coisa linda que era Eva. E eu estou dizendo coisa linda, porque o texto, quando mostra a declaração de Adão, verso 22, então, da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E aí o verso 23 diz, disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Quando você traduz esses dois versículos, você só encontra um entendimento. Ele ficou maravilhado quando viu a mulher. E ele fez a primeira declaração de amor que um homem fez
na terra pela sua companheira. Eu costumo dizer que Deus criou a união perfeita, que é o casamento. Por que é a união perfeita? Porque você sabe muito bem, se uma pessoa for transplantada ela recebeu um transplante de algum órgão, ela terá que tomar remédio o resto da vida para que aquele órgão que ela recebeu, seja um coração, um fígado, qualquer parte do corpo, ela terá que tomar remédio o resto da vida para que seu corpo não considere aquele órgão um corpo estranho e comece a lutar contra ele e matá-lo. Num português muito simples, né? Que não é bem assim, é bem mais complicado, mas de uma forma simples. O que foi que Deus fez com Adão? Tirou a costela dele mesmo e depois colocou de volta. Isso chama-se casamento. Em outras palavras, pastor, mas assim é muito lindo o que o senhor está falando. Meus irmãos, a visão para todos os casais, receba aí. A visão que todo casamento que é bem-sucedido, que é um casamento bem-sucedido, é o casamento que passa pelo deserto, mas vai até o outro lado. É o casamento que passa aperto, dificuldade, mas permanece junto. O que é que arrasta um casal a permanecer firme? A visão, o vislumbre da criação de Deus. Deus criou a família. Preste atenção, porque alguém pode dizer, pastor, o que isso tem a ver com o Dia das Mães? Meus irmãos, hoje é um dia que muitas mães estão sofrendo, chorando. Por quê? Porque o pecado veio e destruiu a família dela. Destruiu a vida do filho. Destruiu o casamento. E a pessoa, hoje, talvez, carrega situações amargas que ela tem que lidar. E ela, muitas vezes, tem que se esforçar para visualizar o filho. Porque pode acreditar numa coisa, quando uma mãe olha para o filho, a maioria esmagadora ainda olha a história de vida que tem por trás. E ele pode ser grandão, mas ela olha e vê aquele bebezinho. Verdade aí, irmãs? É verdade o que eu estou falando? E ele pode estar com a vida toda errada, mas você é mãe e o ama. Deus criou o homem conforme a sua imagem. Eu acabei de citar uma delas. Meus irmãos, pode ser na porta de uma delegacia, com o filho escrachado pelos mazelas que ele mesmo fez, mas a mãe está lá na porta da delegacia. Deus colocou a sua imagem em nós. E aí você pergunta, de onde vem isso? Deus. O homem quis se afastar de Deus, mas Deus trouxe ao homem salvação. Como uma mãe deseja que seu filho seja abençoado. Meus irmãos, Deus criou a criação perfeita, a família. Talvez você está no seu segundo casamento, ou até no terceiro, ou no quarto que seja. Mas que o Senhor te abençoe e você permaneça firme agora e não se desfaça, não deixe o seu casamento. Por quê? Porque você deve olhar para Deus que criou o homem conforme a sua imagem. Se todas as pessoas olharem para o início e para o projeto de Deus, vão se prostrar e vão buscar ao Senhor. Meus irmãos, o único que pode abençoar o casamento. Eu estou expondo aqui matéria do curso de noivos, né? Nós estudamos profundamente esse assunto, porque, irmãos, não há outro caminho. Quando a luta vem, o que firma os pés de uma pessoa é saber que Deus criou o homem com um propósito, e o propósito se chama família. Por isso que não há como falar do Dia das Mães desconectado
da raiz das coisas. O que é que Deus fez? Eu vou dizer em rápidas palavras. Isso aqui é um estudo que dá muitos dias de estudo para poder ministrar na igreja. Como assim? Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele colocou na constituição familiar, e eu gostaria que você lesse aí para entender o versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O Senhor Deus constituiu aqui, conforme eu estava dizendo, Ele constituiu a criação perfeita. Ele vai requerer do homem que ele esteja com a mulher. Então, para que isso aconteça, nada melhor do que fazer a mulher a partir do homem. Por isso, meu irmão, eu me lembro, uma vez um casal queria se separar, né? Irmãos, os dois estavam sentados assim, quase de bico assim, virado um para o outro. Sabe, quando a pessoa está assim, braba da vida. E eu ali tentando apaziguar ali aquela situação. Aí teve uma hora que eu já estava sem argumentos, sem mais condições. Aí eu disse assim, o senhor quer se separar, né? Quero. Então o senhor declara que o senhor nunca mais vai querer relacionamento. E o senhor quer se separar e o senhor entende então que ficar sozinho, né? Diga amém aí. Aí não respondeu nada. Aí eu perguntei para a moça, a senhora então quer se separar? Quero. Digo, então a senhora também nunca mais terá um relacionamento, afinal de contas, né? A senhora não quer mais o casamento. Também não respondeu. Por quê? Porque ninguém consegue negar o plano de Deus. Ainda que com o coração duro, com raiva, mas a pessoa se sente atraída pela constituição familiar. Você vai até encontrar um ou outro que diz, nem sinto falta. Conversa. Deus criou o homem em essência igual a todo homem e cada mulher igual a toda mulher na visão de Adão e Eva. Então, meus irmãos, não é? Já dizia um pai, conta a história, irmãos, conta a história de um pai que ele separou da mulher e ele ficou muito bravo e que a mulher fez as arruaças com ele e ele decidiu ir morar no meio do mato e ele saiu com o fruto do casamento que era um garoto. E ele declarou, eu vou criar esse menino no meio do mato, eu não quero mais saber, ele não vai se casar porque casamento é uma coisa horrível. Aí ele levou para o meio do mato, tinha contato com ninguém, o menino foi crescendo, e aí foi crescendo, até que um dia ele disse, eu vou ter que levar ele na cidade, ele precisa conhecer outras pessoas. E aí ele foi preparando o filho, ele disse, olha, existe outras pessoas que não são que nem o papai, e essas pessoas são o diabo. Normalmente o diabo tem um cabelo longo, o papai tem um cabelo curto. E aí começou a dizer as características do diabo, irmãos. E aí ele chegou na cidade e o pai disse, veja o diabo. E começou a mostrar um monte de diabo para lá e para cá. E era muito diabo. Lá pelas tantas o menino calado. E o menino pede oportunidade ao pai. Meu pai, eu poderia lhe fazer uma pergunta? Pois não, meu filho. Não há nenhuma possibilidade da gente levar um diabinho desse com a gente. Né? Irmãos, essa foi horrível, meu pai amado. Ô Senhor. Essa daí a gente conta só nos corredores, né? Você está rindo? Mas Deus construiu o homem com interesse pela mulher. O homem vai sentir o interesse pela mulher. E isso tem um objetivo, porque esse homem é para viver com a mulher. Diga amém aí, eu recebo. Esta mulher é para viver com este homem. Esqueça tudo que você tem ouvido.
Esqueça todas as loucuras que têm sido faladas aí pelas internet da vida. E receba na sua vida o entendimento bíblico. O entendimento bíblico, meus irmãos, é que Deus constituiu a família. Hoje é um dia que algumas mães choram, e choram por causa das mazelas da vida, que o pecado trouxe, conforme eu já disse, destruição familiar, destruição dos filhos, situações diversas. Mas eu gostaria que você rompesse com tudo isso. Eu estou dizendo aqui hoje à noite, talvez você nem gosta desse dia, porque sua mãe já morreu, ou porque você não conheceu sua mãe, ou porque ela lhe causou muitos males. É verdade que existe, meus irmãos. Existe no meio da multidão uma outra situação, mas existe. Mas eu quero que você abra os seus olhos para contemplar o Deus vivo e verdadeiro, que te deu a oportunidade de viver, e que manteve você viva ou vivo hoje. E você deve abrir o seu coração para este projeto lindo que Deus constituiu. Eu quero separar as coisas aqui. Não misture as coisas. Como assim? Logo em seguida desse momento lindo de Deus com a sua constituição, a sua criação, veio Satanás e destruiu essa comunhão, seduzindo o homem e a mulher. E então o pecado entrou na terra. E isso bagunçou tudo. Separe as coisas. Você que está hoje aqui, que não consegue perdoar sua mãe, você sabia que existem filhos que não conseguem perdoar pelo que passaram, pelo que viveram? Separe as coisas. Sua mãe não te amou porque ela não tinha o amor para te dar. Seu pai não te amou porque ele não tinha o amor para dar para você. Porque eu creio plenamente, se ele tivesse conhecido o Deus vivo e verdadeiro, de verdade, porque nesse caminho você vai encontrar até quem frequentava a igreja, mas deixou mazelas na vida dos filhos. Eu acredito que não conhecia a Deus, frequentava e falava de Deus, frequentava a igreja e falava de Deus, mas não conhecia a Deus genuinamente, porque não há quem conheça a Deus e permaneça do mesmo jeito. Não há quem conheça a Deus e permaneça no pecado, na destruição. Meus irmãos, eu estou hoje aqui conclamando os irmãos para uma caminhada junto dessa visão. Deus compartilhou conosco a vida e compartilhou conosco suas características. E em rápidas palavras, a constituição da Trindade, numa visão bíblica, ela pode ser vista na constituição da figura do pai, na figura da mãe, na figura dos filhos. Assim como o pai estava sentado no trono e a voz ecoou, nós podemos olhar para o matrimônio e nós encontramos que no plano de Deus, o projeto é que o homem governe sua casa e sua mulher seja auxiliadora. Auxiliadora em quê? Na grande missão de levar adiante a família. E exatamente os filhos, fruto desse relacionamento, é a reprodução do que começou na vida do pai e da mãe. Meus irmãos, Deus compartilhou conosco gerar uma vida, assim como Ele gerou Adão. Deus compartilhou conosco onde o homem e a mulher se unem, e dali vem a geração de vida sobre a terra. Citei aqui uma outra característica, que é esse amor incondicional de uma mãe. Não é defeito dos pais não ter o mesmo amor, irmãos, mas são perfis diferentes, que na soma dos dois formam a família. Há o perfil do homem, o que o homem tem e como ele procede. A mulher não precisa ser cobrada por isso, porque na soma do relacionamento há completude. E naquilo que aconteceu nesse lar, vem a reprodução dos filhos, e os filhos são fruto de um pai e uma mãe, os dois cuidando desta criança.
E aí eu encerro dizendo que Deus, quando constituiu, observe, Deus assentado no trono, a voz que ecoou a voz do Filho, e o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, executou o que foi constituído através do Pai e do Filho. Quando nós olhamos para os filhos, não é? Você vê as características, não é? Quando você olha para o Ítalo, por exemplo, e para o Nicolas, o Nicolas estava ali em cima. Quando você olha para o Nicolas e para o Ítalo, você olha para o pai e para a mãe, né? Eu até brinco, um é filho do pai, outro é filho da mãe, né? Horrível isso, né? Mas como assim? Porque não tem como o Flávio e a Jaqueline ficar chateados, porque receberam 2 filhos, e um tem características que lembra a mãe, e outro tem características que lembra o pai, tanto na aparência como no jeito de ser. E os 2 são maravilhosos, jovens maravilhosos que nós temos aqui na igreja. Meus irmãos, nós recebemos de Deus uma dádiva. Quando se olha, tem características? Tem. Qual é o plano de Deus? Que essa constituição familiar tenha Deus no centro. E tudo que Deus der para os pais, venham sobre os filhos. Você que está hoje aqui, que talvez está amargando uma caminhada de dor, que todo mundo tem, irmãos. Toda a família teve, ou está tendo. Sabe o que é que você tem que olhar? Você tem que olhar para Deus que criou a família, e você está vivendo isso. Se você não está vivendo ainda, você vai viver um dia em nome de Jesus. Você que hoje é solteiro, você vai se casar um dia. Se você estava dizendo o contrário, repudie isso, você vai se casar sim. Diga amém aí. Você, irmã, que repudiou o projeto de casamento, sabe o que significa casar? Significa viver o projeto de Deus, desfrutar das dádivas do Senhor. Então, o ano que vem vai ter o Dia das Mães de novo. E o que Deus está dizendo, o que Deus está convocando cada um, Deus está convocando cada um para trazer o seu coração para a presença dEle e conhecer a mão dEle agindo na sua casa. E você desfrutar do agir do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de forma que você tenha alegrias no próximo Dia das Mães. Eu não estou dizendo que você não teve, mas você sabe o que eu estou dizendo. Eu estou falando daquela dor que não sai, eu estou falando daquela amargura que ficou. Só Deus pode entrar aí e te abençoar. Se você está amargando dores, Deus tem o bálsamo. E ainda que seus filhos, eles tenham características físicas que lembram você, falta uma coisa, que são as características espirituais, que são destinadas aos filhos. Meus irmãos, eu dei o exemplo aqui do Flávio, da Jaqueline, e eu caminho com eles, eles caminham comigo quase o tempo, praticamente o tempo que eu estou aqui, né? Já teve lutas, dificuldades, eu acompanhei dores, choros dessa família, mas eu sou testemunha do reflexo da presença de Deus na vida deles 2, e que sobreveio sobre os filhos, abençoando. São 2 jovens que têm compromisso com Deus. Eu não estou dizendo que é uma regra. Você vai encontrar pessoas que lembram Samuel, profeta Samuel, que mesmo sendo um homem de Deus, os filhos não seguiram o caminho. Poderia ser a luta da Jaqueline e do Flávio. Poderia. Mas o grande projeto de Deus é que nós tenhamos, ainda assim, com lutas e tribulações, os olhos no plano de Deus. E o plano de Deus é a constituição familiar. Não desanime do plano de Deus. A família é o projeto de Deus. Não desanimaremos do projeto do Senhor. E a cada dia vamos vivendo
de glória em glória, para a glória do Deus vivo e verdadeiro, e a família vai acumulando testemunhos de que o Senhor Deus é o dono de todas as coisas. Eu convido você a fazer isso. Talvez você está hoje aqui, que nem Samuel, o profeta Samuel. Seus filhos não estão na presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você, não se esqueça. Deus tem um plano. Não olhe para as mazelas, olhe para o plano. E o plano é que Deus, através de você, através da sua vida, sobrevirá sobre os seus filhos e eles serão abençoados. Ainda que seja no último dia, mas isso vai acontecer. Fique de pé nessa hora e nós vamos orar. Eu quero orar pela sua família. E se você está aqui hoje, talvez você é essa pessoa que não consegue ver brilho nesse dia, eu quero que você olhe para Deus e veja o brilho do projeto de Deus. Não olhe para os pecados daqueles que geraram em você marcas. Libere perdão sobre essa pessoa. Como eu disse, separe as coisas. É sua mãe, é seu pai, é seu irmão, é sua irmã. Independente, você vai olhar para o plano de Deus. E você vai acreditar na família. Deus tem bênção para a minha família. Deus tem bênção para a minha casa. Pastor, mas eu já errei muito. O Senhor Deus traga perdão sobre o seu coração. A Bíblia diz que aqueles que se arrependem dos seus pecados e deixam, alcançam misericórdia. Constitua o seu lar na presença de Deus, meu irmão. Feche os seus olhos. Põe a mão aí no seu coração. E comece a orar ao Pai agora, pedindo pela sua vida. Talvez você entrou aqui hoje, seu casamento não vai bem. Mas você vai olhar para o plano de Deus, você não abre mão. Em nome de Jesus. Meu Pai, nós oramos agora, pedindo por cada um que está pedindo a Tua bênção. Nós oramos, Pai, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. E que essa pessoa seja fortalecida, que ela sinta o Teu toque, meu Pai. Que ela sinta o Senhor agindo em seu coração. Que ela sinta a ajuda de Deus que veio e veio para ficar. Meu Pai, abençoe esse coração amargurado, esse coração sofrido. E eu te peço o bálsamo da cura. Abençoe, Senhor. Traga a Tua bênção sobre esta senhora, essa moça. Traga a Tua bênção sobre a vida desse homem, desse jovem. Restabelece o